Olá, boa tarde, graça e paz. Já que eu tenho, tenho todo o tempo aqui para isso, eu resolvi fazer alguns vídeos fazendo a leitura da palavra de Deus. Eu tô aqui na minha Bíblia online. Eu vou ler alguns trechos da palavra de Deus, trechos que dentro do sistema religioso você não vê muito eles falar não, viu? Você não vê eles ler e explicar e falar. O sistema religioso, ele oculta muita coisa das pessoas quando não fazem uma salada tremenda da graça com a lei, né? Com o tempo da lei. A Bíblia, ela é bem clara que existiu o tempo da lei, o Velho Testamento. E nós estamos no tempo da graça, que é a nova aliança, Novo Testamento. E esse Novo Testamento, ele começa com a morte de Cristo lá na cruz. E o sistema, ele mente em várias questões para aqueles que estão lá dentro. Ele mente. Eles falam que o Novo Testamento começa uma parte da Bíblia e termina ali no meio, onde que é o Velho Testamento, e aí eles dividem ali a metade da Bíblia e diz que começa ali o Novo Testamento, mas não é. O Novo Testamento começa com a morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Então, vou fazer essa leitura aqui que é muito difícil ver eles falar dentro do sistema. Bíblia Online, tô aqui na minha Bíblia Online, Mateus 27, versículo 1 em diante, que diz assim: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia o traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. O chefe dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então cumpriu-se o que fora dito pelos profetas pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra.
de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Olha, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Até aqui, né? Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos daquela época foram que entregaram Jesus à morte. Porque Jesus era contra os sacerdotes e os religiosos da época. Jesus estava no tempo da lei, né? Era o tempo da lei. E existia o templo. E os sacerdotes cuidavam do templo. Tem diferença dos dias de hoje? Os sacerdotes, esses líderes religiosos de hoje, se consideram sacerdotes, líderes, chefes. E eles continuam fazendo como antigamente, né? Eles pedem dinheiro. Eu me lembro que quando eu era do sistema, na escolinha das crianças, as professoras ensinavam a musiquinha da viuvinha, da viúva, né? Que entrega a moedinha, tinha até um corinho, uma musiquinha que as crianças cantavam, musiquinha da viuvinha, entregava, porque era o tempo da lei. Naquela época, ela levou o dinheiro lá no templo. Jesus não era a favor do templo. Jesus pregava contra. E eles, por inveja, né? A gente vê um trechinho aqui que fala por inveja. Eles não gostavam das palavras de Jesus. Os sacerdotes do templo, eles não gostavam da palavra de Jesus. E eles, por inveja, você acha o versículo aqui que fala? Acusado pelo chefe do sacerdote. Estou lendo aqui, mas Jesus respondeu numa palavra. Vou achar o trechinho que fala aqui, ó. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pilatos sabia que o haviam entregado por inveja. Eles não suportavam a palavra do mestre. O mestre estava sempre em confronto com os líderes religiosos da época. Será, né, que eu que sou liberta do sistema e muitos irmãos que já se libertaram do sistema religioso sabem que o templo foi no tempo da lei e aquele templo foi derrubado. E Jesus disse que em 3 dias, né, ele reergueria o templo, falando do corpo dele, falando dele, da ressurreição. E eles não entendiam o que Jesus falava. Será que então é a mesma situação nos dias de hoje, que é a rebeldia desses líderes? Estou falando dos líderes de hoje agora, que eles construíram templos
e eles fazem tudo ao contrário do que o mestre ensinou, que a Bíblia diz que o evangelho é para ser dado de graça. De graça recebeste, de graça dai, tem um trecho aqui na palavra. E tudo que é feito dentro dos templos de hoje é cobrado. Tudo é cobrado. E o tempo da lei tinha várias ordenanças na lei de dízimos, ofertas. E hoje não é diferente. Então, esses líderes aqui, que tomaram, diz aqui no primeiro versículo, tomaram a decisão de condenar a Jesus à morte. Esses líderes do passado, os de hoje não tá no mesmo rol de pisar na palavra de Deus, e que se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, eles estariam fazendo como foi feito lá no passado, lá entregando Jesus à morte, porque contra o que o Senhor Jesus ensina. Então é muito bom ler a palavra de Deus, porque no sistema eles não pregam e não ensinam esses trechos da Bíblia, porque fala deles mesmo. Está falando deles mesmo. A Bíblia ela é bem clara quando ela chama todos os mercenários, aqueles que pregam por dinheiro, que é para dar de graça para o teu próximo, falar do amor de Jesus, sem cobrar nenhum centavo, porque era assim que Jesus fazia, né? Quando fala dos mercenários aqui na Bíblia, cães gulosos, lobo devoradores, está falando dos líderes religiosos. Líderes religiosos. Aqui no trechinho aqui em cima fala todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. A Bíblia ela é bem clara que diz que na graça todos somos sacerdotes. Então sacerdote acabou, mas eles querem continuar com templos como era no tempo da lei, coisa que nem era para existir mais. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.